Sabe quando uma palavra de Deus, uma palavra do nosso Senhor vem, brota no coração e ela fala com a gente e fica insistindo na mensagem que ela traz dentro de si? E isso acontece um dia após o outro e aquele texto nos alimenta, nos encoraja, nos abençoa e ao mesmo tempo nos cobra que compartilhemos com outras pessoas. É a palavra de hoje, é a palavra. Opa, acho que o pastor Fernando saiu aqui do ar, eu continuo, porque aqui eu saí do ar. Dá uma olhada para mim aí, mas é a palavra de hoje, é a palavra que nós queremos compartilhar com você. E ela está em Oséias, capítulo de número 10, no versículo de número 12. Abra sua Bíblia comigo, eu gostaria tanto que você abrisse a Bíblia agora. Peço para você sair para onde você puder ir rapidinho, ter uma Bíblia, anotar esse verso para a gente ler juntos. Oséias, capítulo 10, versículo de número 12. Já pegou a sua Bíblia? Já encontrou? Então nós vamos ler. Está escrito assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Bom, a tônica desse texto, o que é mais forte, o que fala mais profundo para nós é tempo de buscar ao Senhor. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, você que está nos acompanhando sempre, ou você que está chegando ao Paraná na Graça, a essas pregações que nós fazemos aqui na Rede Massa, na Rede, nas redes sociais, nunca antes foi tão tempo de buscar ao Senhor. Escreve isso. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. E não uma busca superficial, não uma frequência à igreja, seja para fazer uma campanha numa segunda, numa quarta, numa sexta, ou num dia que a denominação onde você frequenta promove, não para estar num congresso, num evento de um cantor gospel, de um pastorzinho famoso da internet que vem e cobra ingresso, nem mesmo apenas o culto dominical, que é tremendo estar no culto dominical. Você precisa estar no culto dominical, na sua igreja local, não falte, com chuva, com frio, com visitas que você possa receber, com compromissos, com incidentes que acontecem, nunca falte ao culto dominical. O dia do Senhor tem que ser para nós um dia sagrado. Mas buscar ao Senhor é mais do que isso. É mais do que frequentar o templo. Frequentar o templo faz parte. Mas buscar ao Senhor, principalmente à luz desse texto, é você entender a prioridade que precisa dar ao Senhor. Sua vida cotidiana. Você não pode, e já passou o tempo de você acordar e não pensar em Deus, e não se retirar para um canto com a sua Bíblia e fazer uma oração. Você não pode passar um dia inteiro com os seus compromissos, suas tarefas, seus afazeres, suas atribuições, seja das questões do trabalho, seja das questões da sua casa, seja das questões da sua educação. Você não pode passar esse período tão grande sem estar em constante oração. Você não pode achar que as madrugadas são feitas apenas para o descanso do corpo. Sim, louvado seja Deus pela noite, louvado seja Deus por boas noites de sono, para que nosso corpo e a nossa mente possam descansar e serem revigorados para estarem bem para o outro dia.
mas as madrugadas também são um chamado a buscar ao Senhor, porque esse é tempo de buscar ao Senhor. E ai daqueles que não buscarem, ai daqueles que negligenciarem a busca. As tentações estão aí, o diabo está aí, os pecados estão aí, sua carne grita dentro de você, não é verdade? A lascívia, a sensualidade, a corrupção, a mentira, o engano, a inveja. Nós temos inimigos bem interiores e outros tantos exteriores. E se você não estiver em constante vigilância, em constante comunhão com Deus, você sucumbirá. Como muitos filhos e filhas de Deus estão caindo. É com tristeza que eu digo essas palavras. Estive pensando outro dia em pessoas que estiveram comigo na caminhada, que foram até da obra, do ministério, pessoas que foram tão importantes na minha vida e que hoje estão extraviadas. Eu tenho uma foto na minha casa. Eu vou dar poucos detalhes porque pode ser que essas pessoas estejam assistindo, tomara até que estejam de fato assistindo, mas uma foto de 18 anos atrás, numa vigília da virada. Eu que não sou de tirar muitas fotos, não tenho rede social nenhuma, mas parece que era para ser um testemunho. E antes de começar o culto, eu reunia uma equipe que me ajudava, uma equipe dos mais chegados. Éramos ali uns 12, 14 mais ou menos. E eu falei, vamos tirar uma foto? Eu já ia subir para o culto, vamos tirar uma foto. E aí nós tiramos, 31 de dezembro de 2007, se eu não me engano, foi a vigília da virada de 2007. E eu tenho essa foto, daqueles, e eu sei todos, conheço todos muito bem, ou conheci, ou achava que conhecia todos muito bem. Nenhum deles está com Jesus, nenhum deles está com Jesus. Eles foram se esfriando, se afastando. Eu saí dessa igreja, um outro pastor foi para essa igreja, e eu sempre perguntava, porque eu gosto muito dessas pessoas. Como eu disse, essas pessoas eram as pessoas que me ajudavam, estavam comigo na linha de frente daquele período, daquele pastoreio naquela igreja, naquela cidade, naquela regional. E foram se desviando, foram saindo, foram se afastando, se apartando de Deus. E quando eu olho aquela foto, eu fico pensando, meu Deus, de certa maneira eu sou o último dos moicanos. Espero que eu consiga permanecer, espero que eu permaneça. Eu não estou falando de permanecer numa igreja, que é muito bom, mas aquelas pessoas estão longe do caminho de Deus, estão desviadas. Não é que elas foram para outra igreja, elas estão afastadas dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque negligenciaram o tempo. É tempo de buscar ao Senhor. E mesclando com isso, que é o mais importante, como eu disse há pouco, é a tônica, é a parte forte do texto, é o chamado forte do texto. Olha o que nós temos que fazer. São três coisas que nós temos de fazer junto com buscar ao Senhor. Primeiro, semeai para vós em justiça. Tudo que estamos fazendo na vida, tudo. Estou aqui agora, pregando, é um trabalho espiritual. Eu preciso semear em justiça. O seu trabalho vocacional tem que ser um trabalho, tem que ser um semear, um plantar em justiça. A senhora cuidando do bebê tem que ser um semear em justiça. O que o profeta está dizendo é, nós não podemos misturar as coisas boas da nossa vida, as coisas que têm a ver com o trabalho, com a família, com o estudo, com uma semente corrupta. Tudo tem que ser feito com justiça. Se você está fazendo alguma coisa na sua vida que não possa dizer, isso está sendo semeado em justiça, se há
métodos escusos, se há mentira, se há engano, se você está fazendo algo do ponto de vista humano até legal, mas que tem uma intenção maligna, que prejudica pessoas, pare agora. Não tem como. Veja, a chamada é para que busque a Deus. É tempo de buscar o Senhor. E você não consegue, você não poderá buscar o Senhor fazendo coisas erradas. Semeia injustiça. Tudo que você faz, faça com mãos limpas, com coração puro, até nas intenções. Não misture a boa semente com uma semente corrupta. Mas ceifai segundo a misericórdia. Eu estava orando, meditando sobre ceifar. Ceifar tem tanto a ver com a colheita, como acontece na parábola do trigo e do joio. A ceifa é feita, o corte daquela planta madura é feita e se tira o trigo, se separa para consumo e o joio para ser queimado. Então a ceifa tem essas duas intenções, a colheita e o corte do que não presta. Isso a gente tem que fazer segundo a misericórdia. Há coisas que a gente vai colher do que nós já plantamos, mas das coisas boas, é claro, e aí nós vamos recolher no nosso celeiro, mas há coisas que a gente precisa descartar. Talvez amizades que você precisa descartar, sociedades que você precisa desfazer. Talvez até a igreja, a denominação que você está frequentando, você talvez terá de se afastar dela. Por quê, pastor? Eu não preciso dizer para você por quê. Você sabe muito bem por quê. Porque ceifar. Eu já ouvi cada coisa nesse meio, cada coisa que se vocês soubessem. Eu talvez devia ter até coragem de vir aqui e expor. É uma ética que a gente procura ter, não julgamos. Mas eu fico tão triste com algumas pessoas que eu conheço, que eu amo, que eu quero muito bem, estão em alguns lugares que eu falo, meu Deus, será que essa pessoa não consegue enxergar? Será que não consegue enxergar que está num lugar que ela não deveria estar, está se associando com pessoas que ela não deveria se associar? Tem gente entrando em casamento, em relacionamentos, que não deveria. Por isso que ele fala, a gente às vezes tem que ceifar, a gente semeia, mas a gente corta. E repito, nessas duas frentes, ceifando para colheitas de coisas boas e o trigo a gente ajunta no celeiro, mas o joio a gente põe à disposição do fogo. Você vai ter que ter essa coragem de ceifar, segundo a misericórdia. Mas você vai ter que ter essa coragem de ceifar, cortar fora e separar aquilo que não presta para ser queimado. Depois ele diz, lavrai o campo da lavoura, plantando, ceifando e lavrando, preparando, porque a gente não pode parar, nunca você pode parar, em nenhuma área da vida. Você tem que entender o tempo, a ocasião, o que essa época da sua vida está demandando na área espiritual, na área familiar, na área profissional, e lavrando. Você tem um campo, você tem essa vida, você tem esse terreno, por assim dizer, que Deus te deu para que você possa prepará-lo e já semear coisas boas. Então é um processo. Na verdade, o que o profeta está dizendo é, nós temos que adequar toda a nossa vida e fazer de tudo algo para a glória de Deus. Enquanto buscamos a Deus, trabalhamos. Enquanto buscamos a Deus, tomamos providência. Enquanto buscamos a Deus, somos casados, somos filhos, somos pais, somos irmãos. Vamos ao culto.
Enquanto buscamos a Deus, fazemos os ajustes necessários que a nossa vida precisa fazer. E aí, qual é a promessa? Qual é a parte de Deus? Até que Ele chova justiça sobre vós. O que adianta chover hoje se o campo da sua lavoura não está preparado? De que adianta chover se você não semeou nada? Então comece a buscar a Deus. Escreve isso nas tábuas do teu coração. Eu preciso buscar a Deus, antes que seja tarde demais. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Nunca se esqueça disso. Amém?